Para a gente entender mais ou menos o grau do problema que a gente vai enfrentar em 2026, nós temos que compreender que a inteligência artificial ela é, de certa forma, um tratamento de dados. Não é? É uma forma de se ler dados e tirar conclusões a partir dos dados. Né? Sem o uso ostensivo da inteligência artificial, no front-end ali da notícia, mas eventualmente no back-end, né? Nós tivemos em 2018 aquilo que a gente presenciou, que foi chuva de mentiras, né, para tudo quanto é lado. Esse processo evoluiu para 2022, quando surgiram as deepfakes, né, entre 2018 e 2022, que ainda eram, digamos, uma qualidade duvidosa, mas eram suficientemente críveis, né? Mas por incrível que pareça, não foram muito utilizadas, talvez, porque já existia uma máquina de produzir mentiras já adaptada a uma tecnologia antiga que estava, de certa forma, dando resultado, né? Mas o que a gente vai encontrar em 2026, com certeza, vai ser a ampliação do uso das deepfakes, certo? E o que acarreta isso? O principal problema dessas deepfakes novas, realistas, é que você tem uma grande parcela da população que entrou numa espiral de desconfiança, né? Então, não confia mais nas revistas, nos jornais, na internet, né? Confia especificamente em fontes muito pontuais que simplesmente confirmam seus próprios vieses, né? Então, o uso de deepfake vai agravar essa situação, né? Então, a polarização e a radicalização, elas vão ganhar um tempero a mais nesse processo. Porque a pessoa, para poder identificar um deepfake, ela não vai poder mais simplesmente tentar procurar defeitos no vídeo. Ela vai ter que entender os contextos que aquele vídeo ou aquela informação está sendo colocada. Então vai ficar muito fácil você colocar palavras na boca de um candidato, ações na boca de um candidato, ou ações que um candidato eventualmente fez, e colocar isso em movimento aumenta, entre aspas, a credibilidade daquela informação que está sendo transmitida, ou a falsa sensação de credibilidade. Não é? Então, com certeza, a gente vai ter um aumento na polarização e na radicalização com o uso dessas deepfakes. Do mesmo modo que aconteceu com a madeira de piroca, né, como dizem em 2018, né, e com as falsas cartilhas do MEC e outros exemplos a mais, que são efetivamente exemplos de notícias falsas, né, que foram propagadas, a gente tem um risco muito alto da influência indevida dos votos, não é? De candidatos serem colocadas frases na boca de candidatos que eles nunca diriam. E a gente tem um outro efeito também, né, que pouca gente às vezes percebe, o efeito de se negar aquilo que se disse. Né? Então, eventualmente, também um candidato vai poder dizer que ele não disse aquilo porque era deepfake. Né? Então, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado da pessoa que falsifica a fala do candidato, e tem um lado que o candidato fala de verdade, mas depois, quando o bicho pega, né, o bicho aperta, ele nega dizendo que foi deepfake. Um ponto positivo nesse processo que eu vejo, principalmente pensando em 2018, pensando em 2020 e agora em 2026, é que a justiça eleitoral ela tem evoluído, não na velocidade que a gente gostaria, óbvio, não na velocidade que a internet evolui, mas evoluiu. Se você perceber como foi 2018, né? 2018 as notícias falsas, as fake news correram muito soltas, né? Em 2022 a gente já teve algumas repreensões, algumas rápidas, outras extremamente demoradas, né? Tem pessoas que estão sendo punidas agora, né? Sobre o que elas falaram e o que elas falaram ou fizeram e etc. Né? Mas a gente tem um aspecto interessante para as eleições de 2026, né? Que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não mais, né, pode ser utilizado para proteger as responsabilidades das plataformas. Não que as plataformas não estejam contribuindo, principalmente nesse aspecto das eleições, certo? Mas ainda é muito lento. Né? Então, existe sim riscos, e